Primeiro, muita atenção. Nós vamos para o terceiro dia de roda literária. Nesse momento já se fazem presentes aqui em nosso meio muitas celebridades, autores renomados, premiados, muito conhecidos, muito lidos, e que vêm aqui para gentilmente nos proporcionar a fala das suas histórias de vida. Então vamos acolher com atenção. Os autores de hoje são autores que fazem parte da terceira geração modernista e autores goianos também se fazem presente. Uma salva de palmas para eles. Vamos começar então nos situando dentro da história. E para início de conversa, olhe para quem está do seu lado. Agradeça a presença dessa pessoa aqui. Então, com muita alegria, nós iniciamos a nossa roda literária. Hoje nós temos muitos convidados e nós vamos transcorrer pelo volume de autores as apresentações. E para começar, nós vamos nos situar dentro da história, sobre o que esse povo escrevia, onde que eles viviam, o que estava acontecendo no mundo. Bom dia a todos. Eu vou falar hoje sobre a terceira geração do modernismo. Silêncio a todos, por favor. A terceira geração modernista representa o último momento do movimento modernista no Brasil, chamado de geração de 45, a última fase do modernismo. O momento que surge a terceira geração modernista no Brasil, o período menos conturbado da época, ou seja, é a fase de redemocratização do país, visto que em 1945 termina o Estado Novo que fora implementado pela ditadura de Getúlio Vargas. Em nível mundial, o ano de 1945 também fim da Segunda Guerra Mundial e do sistema totalitário do nazismo. Entretanto, ao início da Guerra Fria e corrida armamentista. As características: academicismo, passadismo e retorno ao passado, oposição à liberdade formal, experimentações artísticas, realismo fantástico, regionalismo universal, temática social e humana e linguagem mais objetiva. E falando em linguagem mais objetiva, que marca a presença desses autores, nós teremos como nosso primeiro convidado, que vem aqui à frente, por favor, João Guimarães Rosa. Bom dia, pessoal. Bom dia. Bom dia. Vocês estão bem? Pessoal, eu nasci na cidade de Minas Gerais, interior, chamado Cordisburgo. Quando eu tinha 7 anos de idade, eu costumava ir para os metrôs, buscar livros, que eu gostava muito de ler. Leitura, eu gostava muito de ler. Aprendi mais de 20 idiomas. Mais de 20, sabe quantos? Francês, alemão. 8 eu sei falar, mas aprendi 20. É porque eu só falo 8, sabe, pessoal? Porque os outros ainda não consegui. E o meu maior motivo dessas leituras foi meus pais, meus avós.
E ao decorrer do tempo, eu virei médico. Fui médico da infantaria do exército. E o tempo foi passando. Tive a minha esposa. Araci. E nós tivemos a oportunidade de ter uma filha maravilhosa. E eu pude fazer o parto dela. Foi algo muito incrível para mim. Eu não sabia se eu fazia o parto ou se chorava. Aquela bebezinha ali, aquela coisa mais incrível que o pai e a mãe passam. E a Nasci virou e falou assim pra mim: coloca a menina lá na cama, você vai derrubar ela. E mesmo assim eu continuava com ela no braço, não sabia se chorava ou se eu sorria de alegria. E essa menina cresceu, aperfeiçoou, puxou o pai, só mais bonita, né? E teve um certo tempo que eu fui para a Alemanha, na Segunda Guerra Mundial. Estava ajudando os judeus a fugir, eu e minha esposa, porque por causa da guerra e tudo mais. Ao decorrer do tempo, o Brasil, né? Fui preso aqui no Brasil, fiquei um certo tempo preso. E depois fui pro modernismo. E pessoal, vou falar algo pra vocês, né? Que é algo que eu gosto muito, é um gato. Falar do meu bichinho de estimação, eu gosto muito de gatos. E ele pra mim é o meu melhor amigo, porque quando eu ia fazer cirurgias, porque eu fui médico no interior, e quando eu ia fazer cirurgias eu perdi alguma pessoa, eu ficava 2 dias preso dentro do quarto, no escuro, não saía pra nada, nada, nada. E aquilo me motivou muito, o gato fez eu sair da depressão. Então aonde que eu ia, eu levava o gato. Portanto, eu não pude trazer hoje, porque a diretora não deixou, brigou comigo. E mesmo assim, tá lá fora, lá dentro do carro, esperando. Você deixou ele preso? Deixei ele preso, tadinho. Ficou preso, não, mas tem um cuidado lá. Aí... E o meu maior motivo foi meu amigo demais, me ajudou. Aonde eu vou, se não deixar entrar meu gato, eu brigo. Quase que eu fui embora. Mas como eu já tinha feito a promessa de vir, ver o rostinho bonito de vocês, eu vim. Para de achar que vocês é feio, tá? Você tá falando, tá me iludindo. Para com isso. Mas vocês são lindos. Então, eu quero agradecer pela oportunidade de poder estar aqui representando esses personagens também. E pessoal, eu já fui escritor, jornalista. Se vocês têm um sonho, sejam também. Corra atrás. Busca. Determina, dedicação. Vocês conseguem. O limite é o céu. E pessoal, leiam meu livro, tá? Leiam meu livro, tem na biblioteca. Vai lá. Lê, tira um tempinho, faça a leitura. A Sagaré. Portanto, eu até trouxe ela. Vai lá depois, lê ela. Muito importante. Tem vários, você. Minha obra. Deixa eu falar de uma. Só um minuto. Eu pedi a minha assistente aqui, né? Porque são muitas coisas que já aconteceram na minha vida que infelizmente chega a acontecer. Mas marcou.
João Guimarães Rosa, ele perdeu em muitos momentos a memória. Ele tinha muito a questão do luto. Por ser médico, ele entrava muito na vida das pessoas que ele atendia. Um homem extremamente sensível. E ele diz que todas as enfermeiras que viam no momento em que ele fazia o parto da esposa dele, ele chorava e sorria. Então, a sensibilidade de João Guimarães Rosa encanta. E seus livros vão falar muito da vida e da vida do povo. Então, cada livro do João marca a vida dele. Eu recomendo, e é o único autor que protegia os gatos de uma forma em geral. Depois do seu falecimento, que ele não estava mais no meio de nós, só seus livros se tornaram eternos. Tem uma associação, ele criou a primeira associação no Brasil, protetora dos gatos, em que parte da sua obra é destinada, quando se compra um livro do João Guimarães Rosa, parte do que você paga pelo livro vai para essa instituição, de proteção aos gatos, principalmente gatos que moram na rua. É isso. Então, como a minha assistente aqui falou para vocês, né? Pessoal, é maravilhosa, né? Dá um aplauso para ela novamente. Então, o que eu tenho para dizer para vocês é isso. Agradeço novamente pela oportunidade, por estar aqui. Até a professora, todo mundo. Pessoal, foca, viu? Vai ler meu livro. Quem vai ler meu livro aí? Ninguém? Ah! Olha lá, ó. Qual que é o melhor livro pra gente ler? Sagarana. Sagarana. Deixa eu tirar uma foto, peraí. Inclusive tem na biblioteca, viu, pessoal? Dando continuidade, nós vamos continuar agora de uma forma inusitada também. O João Guimarães Rosa marca a terceira fase do modernismo, e nós teremos agora uma autora nível nacional, e ela tem muito a contribuir com cada um de nós. Ela vem mostrar um estilo diferente, uma forma diferente de escrever e de ser mulher no Brasil. Muita atenção, porque em nosso meio está presente Clarice Lispector. Obrigada, Lisângela. Bom dia a todos. Como ela disse, eu sou Clarice Lispector e nasci no dia 10 de dezembro de 1920 na cidade da Ucrânia. E sou de uma família judaica russa. E por conta de perdas durante a guerra e devido à perseguição aos judeus, nós fomos obrigados a emigrar. E finalmente, em 1922, chegamos ao Brasil, e declaramos 100% brasileira e pernambucana, deixando toda a dor da guerra para trás. Afinal, nunca coloquei meus pés naquela terra. De início, fomos para Maceió, e lá passamos por algumas dificuldades. E logo depois para Recife. Quando eu estava com 8 anos, a minha mãe morreu. E aos 14, eu, junto com meu pai e minhas irmãs, fomos para o Rio de Janeiro. Comecei a fazer direito quando eu estava com 19 anos. E logo me interessei pela literatura. E também comecei como tradutora. Ao longo de toda a minha vida, eu me tornei filósofo, contista, ensaísta e jornalista. Fiz cursos de antropologia e psicologia. A psicologia prezando cuidar do meu bem-estar. Afinal, nunca atendi como psicóloga. De início, tive muita dificuldade para que publicassem meu texto pela primeira vez. Porém, em 1940, a revista Eu e Jimmy publicou e isso me trouxe grandes oportunidades. Afinal, pude conhecer pessoas dessa área e pessoas que realmente se interessavam no meu trabalho.
Com isso, eu consegui um emprego na Agência Nacional como tradutora, sendo uma das únicas mulheres a ocupar um cargo assim nessa empresa. Lá também conheci quem viria a ser um grande amigo, Júlio Cardoso, que ele era um escritor também, e já conhecido no meio literário. E eu cheguei a ter uma paixão por ele, porém não correspondida, afinal ele era homossexual. Previsório. Finalmente, em 1942, tive 2 semanas de férias, onde fui para uma fazenda no Rio de Janeiro. E lá conheci quem viria a ser realmente meu futuro marido, Mauro Valente. E depois de um tempo, né, claro, decidimos nos casar. Porém, Mauro tinha um trabalho estrangeiro e era um diplomata brasileiro. E eu não era naturalizada brasileira. Então, fomos atrás da minha naturalização. E um tempo depois conseguimos. E finalmente, em janeiro de 1943, nos casamos no civil. E por conta do emprego dele, fiz diversas viagens e pude conhecer diversos lugares. Ao longo desse tempo todo, eu continuei publicando meus textos e poemas, como Lustre, A Felicidade Clandestina, Água Viva e tantos outros. Tive 2 filhos com ele e tive um cachorro que também me inspirou a escrever alguns textos. Porém, em 1959, eu me divorciei dele e voltei para o Rio de Janeiro com meus 2 filhos, prezando cuidar deles, afinal um deles possui esquizofrenia. E um fato sobre mim é que, desde muito nova, eu comecei a beber e fumar. E não bebo, não fumo. E eu sempre, quando eu estava escrevendo meus textos e poemas, eu sempre bebia ou fumava. Parte de mim queria que as pessoas se viciassem neles, em todos os meus textos e poemas. E por conta disso, um dia na minha casa ocorre um incêndio acidental por conta de um cigarro aceso. E isso me deixa entre a vida e a morte, me faz quase perder um dos movimentos das mãos. Porém, me recuperei. E ao longo de toda a minha vida, eu senti um peso por ser uma mulher nessa área, por ser uma mulher escritora. E pode até ser que eu escrevi para poucos que liam, os poucos que entendiam e os poucos que gostavam. E para aqueles que não gostavam ou não entendiam, paciência, né? Afinal, o óbvio é a verdade mais difícil de enxergar. Clarice encanta com esse vício pela literatura, esse vício pela leitura. E o grande sonho de Clarice é que cada um de nós pudéssemos nos viciar em seus poemas, em seus escritos. Convido vocês também a conhecerem um pouquinho dessa autora. E agora... Chegando? Então, tudo junto e misturado, nós começamos a literatura goiana. E para começar nossa conversa, nós temos aqui presente nosso querido Bernardo Ellis. Bom dia a todos. Bom, eu não gosto muito de ficar longe de vocês, então eu vou descer aqui, né? Não é mesmo? Assim como mesmo foi dito lá para o professor Elisane falou, meu nome é Bernardo Ellis Freire Curado, de Campos Curado. Um nome muito fácil de falar, não é mesmo? Não é mesmo, Bernardo? Bom, como eu já fui professor, poeta, romantista, contista e, além de tudo, advogado. Bom, eu iniciei meus primeiros estudos com meu próprio pai. Foi em Corumbá mesmo. Quem é que é de Corumbá? Ih, tudo fraco, hein? Bom,
Como eu nasci em Corumbá, como todos podem ver, eu nasci numa classe mais rica. Odiava provas. Pobres. Bom, como minha classe era mais rica, eu comecei meus estudos com o pai. Foi dos 6 anos até os 9, 10, 11, 12... foi 13. Bom, desde então, eu comecei a estudar sempre com meu pai. Lá, ele sempre me ensinou o que era certo e o que era errado. Me ensinou as primeiras letras, me ensinou a escrever, me ensinou como dizer meu próprio nome, que também era muito difícil para mim, por incrível que pareça. E desde então, um tempo depois de 7 anos, eu fui à casa do meu avô. Lá eu comecei a estudar numa escola normal. E aos 17 anos, eu tive que sair. Comecei a fazer um curso no liceu. Quem conhece o liceu? Conhece, professor? É bom, não é? Tá aqui, ó. Como é que conhece? Vocês não conhecem? Vocês é fraco demais, moço. Não? Bom, eu comecei a fazer um curso, porém, 5 anos depois eu tive que parar com meus estudos apenas para completar ele. Por quê? Porque eu estava começando a minha carreira como poeta. Escrevi muitos e muitos textos, muitos e muitos romances, muitos e muitos... Perdão, esqueci de novo. Tá. Num desses romances, eu tive a experiência de lembrar de um texto que eu li com meu pai, que foi Assombramentos, de Eça de Queiroz. E nele, eu tirei de lá o meu primeiro conto, que era o Torres. Quem quiser pode ler depois, é muito bom. E assim, assim que eu terminei meu curso, eu fui para o Rio de Janeiro. Lá eu tive a intenção de pegar e ficar lá para sempre. Não queria voltar para Goiânia, não. Para quê? Ser carioca é bom. Só que, porém, lá eu tive algumas experiências excelentes. Fiz uma revista chamada Oeste. Lá eu publiquei muitos contos aqui de Goiânia para lá, porque até então os contos goianos são muito bons. Quem que conhece um conto goiano? Rapaz, mas vocês são fracos demais, moço. Não dá, Bom. Continuando, antes de ser interrompido, é claro. Antes de ser interrompido, o que ele estava falando? Dos contos goianos. Assim, quando eu levei os contos goianos, eu comecei a ganhar muitos e muitos prêmios. Inclusive, um desses prêmios eu fui... Eu lembro que eu conheci o Oswald de Andrade nessa época. O que me leva a lembrar de Oswald de Andrade? Eu conheci o José J. Veiga. Na verdade, não conheci pessoalmente. Teve um fato ocorrido quando eu estava afastado da minha casa lá em Corumbá, que, por incrível que pareça, para mim me deixou muito triste. Porque no fato ocorrido, José J. Veiga, a sua mãe, foi pedir para os meus familiares uma chance para eles poderem começar a fazer os contos dele, porque eles eram de uma família humilde e a minha era de classe rica e tal, porém minha mãe recusou e disse que ele não teria habilidades para isso. Eu queria até pedir desculpa por causa disso, né? Mas não deu porque a gente nunca teve a oportunidade de se conhecer. E isso eu tenho uma coisa apenas para falar. Você, que por mais humilde que seja, por mais... Se continuar colocando essa música aqui, eu vou ter que dançar, viu? Continuando. Por mais humilde que você seja, mas se você for pobre, continue com seus sonhos. Porque ninguém vai alcançar ele por você, apenas você mesmo. Nesse fato ocorrido, eu não estava na minha casa com meus pais, eu estava na casa do meu avô, fazendo um curso do liceu. E com isso eu fiquei sabendo disso bem depois.
Mas passado é passado, vamos deixar abaixo, né? Continuando, eu tinha uma mania. Que assim, quando fui prefeito... Ah, eu contei que fui prefeito? Não? Quando eu estava no Rio de Janeiro, eu tive a ideia de voltar aqui para Goiânia. E quando eu voltei aqui para Goiânia, eu fui secretário de delegacia. Vocês acreditam? Afinal, eu era advogado, não é mesmo? Assim como eu fui secretário, eu tive a chance de ser eleito prefeito. Olha que legal. E observação, eu fui o primeiro prefeito a ser negro. Aí, ó, quem disse que negro não pode ser prefeito? E não foi apenas uma vez, foi 2 vezes. Fui reeleito prefeito no ano seguinte. E assim eu continuei a minha carreira na prefeitura. Mas não parei com os meus romances, meus poemas. Inclusive teve uma crise minha, né? Eu comecei a ficar louco. Por causa que sempre estava escrevendo, sempre estava fazendo as partes da política. Eu comecei a ficar louco. Eu tive uma grave insônia. Eu não conseguia dormir à noite. E para me distrair, né? Eu começava a escrever poemas, contos, romances também. Inclusive, eu gastava uma caneta por dia. Por incrível que pareça. E observação, toda pessoa que sempre pegava e queria perguntar sobre mim, perguntava para mim: por que desde tão novo você usava boina? Eu sou calvo. Então, o parceiro calvo aqui, ó. E aí, bate aí. E aí? Oh, nossa, outro calvo aqui, ó. Nível 2, fala, mano. Continuando, pelo fato de eu ser calvo, eu não gostava de usar boné nem chapéu, por mesmo que eu seja goiano. Na época, foi em 1943, eu sou novo ainda, não sou velho não, viu? Em 1943, estava no auge as boinas, que era só gente rica que tinha. Eu tinha uma coleção delas. E nisso, eu sempre gostava de usar boinas. Eu colecionava tudo, qualquer tipo de boinas. E assim, quando eu colecionava todas as boinas, eu pensava assim: não vou usar boné, não vou usar chapéu, porque até então eu quero chegar chegando. Eu vou chegar de boné? Pelo amor de Deus, né? E com isso, eu agradeço por vocês estarem aqui prestando atenção. Desculpem o nervosismo, era para não ter falado mais coisas. E eu agradeço. Muito bem. Representou muito bem o seu autor. E, infelizmente, tem um grande amigo dele, alguém que eles eram parceiros em muitas histórias, que é o José Godoy Garcia. Mas nós estamos em período eleitoral. O José Godoy Garcia, ele tem no sangue as eleições, esse processo político. E ele me ligou que não conseguiria chegar, porque ele ficou até tarde ontem em uma reunião política, então não deu para comparecer hoje. Então nós vamos aguardar, após passar esse período eleitoral, ele vai comparecer aqui para se apresentar para nós, tá? É o seu amigo. Então agora, também de Corumbá, Corumbá nos presenteia com 2 autores maravilhosos hoje. Corumbá de Goiás. Quem não conhece, deve conhecer. Corumbá é muito mais que o salto de Corumbá. Então, com vocês, José J. Veiga.
Para quem não me conhece, sou José J. Veiga. Nasci em 1915 em Corumbá, de Goiás. Tive uma infância saudável. Vivia no interior, e lá tinha muito espaço para brincar. Na minha infância, minha mãe me incentivava muito a ler, escrever. Só que, infelizmente, quando eu tinha 10 anos de idade, ela veio a falecer, me deixando órfão e morando com meu avô. E me maltratava e não apoiava o meu sonho de ser escritor. Então, depois de um tempo, eu fui morar mais com meus tios, pequenos fazendeiros. Aí depois de 2 anos, eu fui acolhido pela família Costa Campos, parentes que me incentivaram a estudar, ir para a escola. Aí assim eu fui. Depois de um certo tempo, eu resolvi mudar para a capital de Goiás, para começar meus estudos. Comecei meus estudos e depois de um certo tempo eu mudei para o Rio de Janeiro, que foi lá que eu trabalhei na rádio como locutor e comentarista. Por favor, obrigado. E mesmo assim não esquecer da promessa que eu fiz para minha mãe antes dela falecer. Obrigado. Antes dela falecer, eu fiz uma promessa para ela que ela me fez prometer que eu ia me cursar na advocacia, no direito. Aí agora enfim, eu vou deixar uma frase para vocês. Espero que os meus frutos sejam colhidos no futuro. Em 1937, me matriculei na Faculdade Nacional de Direito, onde, em 1940, ingressei na Instituição Federal Pública. E foi no ano seguinte que eu fui cumprir uma promessa que eu fiz para minha mãe, que era de me tornar doutor, concluindo, assim, a minha faculdade de Direito. Permaneci 5 anos no Instituto, mas eu pedi demissão quando eu recebi uma proposta da Inglaterra, onde ele estava referindo para eu ir para lá para ser redator e tradutor de programas para o Brasil, na BBC de Londres, onde eu suponho que muitos conheçam, eu acho, né? Bom, em 1949 eu voltei para o Brasil, me tornando, assim, jornalista muito famoso. Não sei se vocês já ouviram falar na... Como é que era? No Tronco. Mas por uns 10 anos eu fiquei com aquela mesma paixão de me tornar leitor. Leitor não, escritor. Mas em 1959 eu ingressei na literatura, publicando o famoso livro que ganhou 2 prêmios, Os Cavalinhos de Placiplanto, que foi o prêmio de Fábio Prado e o prêmio de Monteiro Lobato, considerado o melhor do ano. Bom,
Com esses 2 prêmios, eu encerro e sugiro que vocês leiam esses Cavalinhos de Placipanto, onde demonstra muito a realidade das nossas crianças que sofrem tanto de agressões dos pais, tantos abusos. Turma, José J. Veiga, ontem e hoje. Eles dois marcam, né? São 2 autores para representar uma pessoa que marcou a literatura goiana. Ele era muito prestativo. Dizem que quando ele era convidado nos eventos, certa vez faltou a energia, deu um problema no gerador de energia. E procuravam o convidado principal, que era ele, e não o encontrava. Foram encontrá-lo no meio dos eletricistas, tentando resolver o problema. Muito humilde, sempre estudou em escola pública e filho muito obediente. Filho de mãe solteira, ele prometeu no leito de morte da mãe dele que ele seria doutor. E ele não tinha vocação nenhuma para advocacia, estudou, fez direito e quando ele recebeu o diploma, ele foi no túmulo da mãe dele. Falou: cumprida a promessa, minha mãe. E a partir daí ele começa a escrever e viver o sonho dele. E é marco em toda a literatura, quando se fala de literatura goiana, não se fala só em Cora Coralina. José J. Veiga, como ele gostaria de ser chamado, porque o J, esse J do nome dele é Jacinto, que marca muito, é o nome do avô dele, que o criou e que marca a sua história. Salva de palmas para os meninos que apresentaram muito bem. E as emoções continuam, que agora, muita atenção para o que vai acontecer aqui, que nós temos em nosso meio alguém que marca pela sua personalidade. Com muita atenção escutaremos a história e temos aqui presente nosso Hugo de Carvalho Ramos. Obrigado. Tem como alguém descer isso aqui pra mim, por favor? Alguém? É porque eu sou manco, não tem como. Obrigado, tá? Bom dia, gente! Muito obrigado. Eu pensei que eu ia falar direito, já ia danar todos vocês. Meu nome é Hugo de Carvalho Ramos, tenho 25 anos. E nasci e fui criado em Goiás em 1985. Não, falei errado, gente. 1895. A cabeça... É porque é minha primeira vez no palco, entendeu? Aí é difícil se apresentar. Não tive muito tempo de vida, então não tive muito aprendizado. Continuando. Vou contar um pouco sobre a minha história, do meu passado. Porque, como eu já disse, não tive bastante o futuro. Ainda garoto, aos meus... Vou andar um pouco, porque minha perna cansa. Ainda garoto, aos meus 12 anos, eu já frequentava o gabinete literário. Eu amava ler. Nossa, era uma paixão. E eu lia clássicos brasileiros. E um dos meus preferidos era Olavo Bilac e Euclides da Cunha. Vocês conhecem? Que bom! Muito bom! Aos meus 21 anos, eu publiquei o meu primeiro e único livro, Tropas e Boiadas. Alguém conhece também? Vocês conhecem? Gente, pelo amor de Deus, vocês não mentem pra mim não. Mas tudo bem. Quem não conhece, por favor, leiam. Eu falo sobre Goiânia. Eu andava a cavalo, meu pai foi minha maior inspiração, entendeu? Eu andava a cavalo com ele, por onde eu percorria, eu anotava dados e fatos. Eu anotava sobre os cavalos, sobre os rios e lagos, piqui, tudo que eu via. Eu vinha pela frente e eu anotava, porque eu tava falando sobre Goiânia, a nossa Goiânia. Tudo bem? Então, o meu livro foi muito bem aceito pela crítica. Acabou tornando-se uma das obras-primas. Agora, espera um momento. Vou só largar aqui, que é difícil. Tô até tremendo, de tanto nervosismo. Uma das minhas piores fases da minha vida foi a morte do meu pai. Que descanse em paz. Ele, como eu disse, eu era muito amigo dele. Ele foi muito presente na minha vida, sempre foi meu parceiro de viagem, de escrita e de tudo.
Que descanse em paz, pai. Continuando, eu anotei aqui, que eu sou esquecido. Aí eu fico anotando as coisas pra não esquecer. Continuando. Ah, tá, minha mãe. Nossa, gente, minha mãe é complicada. Eu vou contar sobre a minha mãe, tá? Com o passar dos anos, a minha mãe conheceu o meu... Oh, voou! Voou tantos anos que até voou aqui, ó. As lembranças voam. Com o passar dos anos, a minha mãe conheceu meu padrasto, outro cara que eu não gosto. Tinha tanto homem na terra, tinha que ser logo ele. Mas tudo bem, né? Todo mundo tem o seu amor, não correspondido pra mim, mas pra ela era. Com o passar dos anos, ela conheceu ele. A gente mudou pro Rio de Janeiro. Nossa, que ódio. Ódio de ter mudado para Rio de Janeiro. Gente, quem conhecia fazer Rio de Janeiro? Não conhecia nada lá. Eu não sabia quem era Rio de Janeiro. Eu queria ficar aqui em Goiânia, no meu lar, na minha casa, na minha terra. Não queria ir para Rio de Janeiro. Tava com muita raiva mesmo. Sem o meu pai... Sem o meu pai e começando uma vida nova, eu comecei a seguir os passos dele, que era em direito. Meu pai, ele trabalhava em direito, e aí eu resolvi trabalhar em direito também. E o único na família, porque não tinha mais ninguém na família, que ainda me apoiava, era o meu irmão. Eu esqueci o nome dele? Cadê? Meu irmão, Vitor Ramos. Amo, de paixão. O meu irmão me apoiou bastante em tudo que eu fazia, ele me apoiava. E... tô manco. Agora, eu vou contar pra vocês um segredinho. É baixo, segredinho assim. Vocês deixam abaixo, tá? Minha mãe tá morta, mas não vai falando aí não. Era assim, eu, de noite, nas escondidas à noite, eu ia lá no quarto da minha mãe, pegava... Sabe? Você sabe o que, Rafael? Eu não sei nada. Eu só falei cuidado com o que você falar. Eu ia lá no quartinho da minha mãe, pegava os vestidos, salto, maquiagem. Tô até maquiada, vocês estão vendo? Você gostou? Tirei a sobrancelha só pra vir ver vocês. Aí, eu pegava as roupas da minha mãe, salto, porque eu amava. Eu me sentia poderosa. Sem brincadeira. E eu ia lá pro meu quarto, vestir as roupas dela e tudo mais. Não tinha repetido tanta roupa, né? Nossa, Deus me livre, né? Aí eu salto e maquiagem. E aí tava sendo muito difícil, porque ela tava começando a perceber. Porque a mãe percebe, a mãe paga só de sonsa. Mas percebe sim, a mãe já tá. Quando nasce, a mãe fala, ih, esse aí é. Esse é, aí vai fingir que não é, mas é. Esse é. E aí, eu não tinha como, gente. Eu ia guardar a roupa dela e eu tinha que fingir que tava do mesmo jeitinho que ela entregou. A roupa, o salto e a maquiagem. E ela tava percebendo, é óbvio. Aí, como eu mudei pro Rio de Janeiro, né, uma cidade grande, assim, todo mundo me conhecia, eu não conhecia ninguém me conhecia, então tava fácil. Aí, eu fui numa lojinha, comprei meu vestido, o meu salto e a minha maquiagem. Aprendi a me maquiar, tanto é que eu me maqueio porque ninguém é obrigatório a ver as minhas crateras que eu tenho na minha cara, entendeu? Obrigado. Continuando. Nossa, eu ia militar aqui, o microfone estragou a vibe. Ninguém era obrigatório a ver minhas crateras que eu tinha na minha cara. Inclusive, eu aconselho a todos vocês, homens, porque mulher já se maqueia. Algumas não, né? Mas eu aconselho vocês, homens, a se maquiarem, gente. Eu me maqueio todo dia. Mas aí eu me maquiei, é muito bom, é relaxante, tira a cratera da cara, apaga os poros e é ótimo. Continuando, eu só vou virar minha folha, não é porque eu não sei a fala, é porque, tipo assim, obrigada, viu? Não, linda, aqui, ó. Isso! Vamos lá. A bengala, vocês estão vendo aqui a bengala? Eu manco, né, como eu já disse. E um dos motivos do porquê eu uso a bengala é que, como eu disse, né, à noite, é porque na minha época, se alguma pessoa visse um homem de salto, ou vestido, ou maquiagem, pô, matava. Pô, capava, pô, era capeta, era tudo. Não podia pegar, entendeu? Não vou militar aqui isso, porque, né, sem tempo. Aí
aí, um dos motivos que eu uso a bengala é porque usar salto... Vocês já usaram salto, vocês homens? Podem falar, seus bobos! Uai, que é isso? Tá tímido? Por quê? Então tá, um motivo que eu usava a bengala é porque quando eu usava o salto, eu torcia meu pé, meu nervo aqui, ó. Tá até... Ai, vou até sentar. Nossa, tá doendo meu pé, por favor. Eu esqueço. Mais perto, por favor. Obrigado. Thank you. Thank you não, obrigado. E meu pé, gente, meu nervo dói, meu pé cansa, ainda mais que eu sou magro. Sou magro. E aí doía bastante. Eu sofria muito preconceito com a minha família e com a sociedade, porque na época as pessoas normalizavam que homens não deviam ser vaidosos. E devem sim, porque ninguém é obrigatório a sentir o fudum do sovaco do outro. Deus que me livra. Isso me cansa, gente. Não custa nada pegar uma navalha e tirar o sovaquinho aqui, ó, o pelinho, tirar o pelinho daqui, ó, a barba. Eu não tirei minha barba porque não deu tempo, sou uma pessoa muito ocupada. Com o passar dos meses, essa parte mais profunda, peço para todos vocês que prestem mais atenção e fiquem com um olhar triste. Com o passar dos meses, acabei tendo depressão, algo muito sério, por conta de tudo que estava acontecendo, todo o peso que estava tendo em minha vida. E a depressão me fez descobrir quem sou eu. Tanto é que eu era confuso, porque na época, como eu disse, normalizavam que homem era com mulher. E o mundo ainda estava aprendendo o que era ser feliz, porque ninguém era naquela época. E a depressão me fez descobrir quem sou eu, a minha homossexualidade. A minha mãe não me aceitava. E com tudo isso, eu fiz uma carta, porque eu não tive a sã coragem de conversar com ela. E eu fiz uma carta falando sobre a minha opção sexual. E eu já estava cansado de não poder ser eu, de não poder viver, de não poder voar. E com todo o peso em minha vida, acabei dando ponto final em tudo. Eu morri muito cedo. Ai, sério, agora é de verdade. Eu morri muito cedo porque eu não estava aguentando o peso da vida. Infelizmente, não conheci o amor, eu não conheci o que era amar uma outra pessoa e nem tive uma família. E essa foi minha história. Eu recomendo todos conhecerem um pouquinho do Hugo de Carvalho Ramos. Uma vida intensa, viveu até os 25 anos, mas deixou uma obra e um amor por Goiás como poucos conseguiram passar. Ele merece o nosso respeito, a nossa leitura e que ele fique eterno em nossos corações. E hoje, continuando a nossa roda com muita atenção, nós teremos mais convidados. Com vocês, Eli Brasiliense. Meu Homem-Aranha aqui, oi. Pega direito, rapaz. Bonjour. Bom, eu ia falar meio de um jeito de francês, igual eu aprendi, mas como eu sei que vocês não falam muito francês nem eu, vou falar meio caipira mesmo, igual eu sou. Vocês não importam muito não, viu? Deus me livre, que pó é esse? Nem na roça tem tanto pó igual tem aqui, Deus me livre. Tá bom, vou falar um pouquinho pra vocês quem eu sou. Meu nome é Eli Brasiliense Ribeiro. Eu nasci em Porto Nacional,
na época era aqui em Goiás, em Goiás. Mas depois, como teve a divisão, agora faz parte do estado de Tocantins. Não sei se todo mundo conhece, eu acredito que conhece. Eu sei que muita gente aqui ficou muito tempo sem ter aula de geografia, né? Mas com certeza deve conhecer onde fica. Um galinho aqui, ó, vou contar uma prova pra vocês, mas vai ser bem rapidinho, porque eu sei que tem muita gente que enrolou aqui, contou trem, mas eu não vou falar muito da minha vida não, porque senão depois ele não vai querer ler meu livro, vai saber quem eu sou. Então vou falar só um pouquinho. Eu nasci em 18 de abril de 1915, tá? E sou um renomado escritor goiano. Pelo menos um pouco disso que eu sou, não sei se isso é verdade não. Meu Deus do céu, que pode... E esse calor absurdo, não tem nenhum ventilador aqui, tio. Pelo amor de Deus. Aí não me ajuda. Tá bom. Tá bom. Eu era também, como eu disse para vocês, era um escritor. Escrevi livros de grande importância, não só para a literatura desse Goiás nosso, mas também da literatura goiana. Nós somos goianos pé rachado mesmo e eu não nego minhas raízes não. Que é igual uma árvore. Uma árvore, se ela negar as raízes dela, ela não cresce, ela não é forte. Então eu não nego minhas raízes não. Para todo lugar que eu vou, eu falo que eu sou goiano mesmo do pé rachado. Era um filólogo, não sei se todo mundo sabe o que é um filólogo. Um filólogo é aquele tipo de pessoa que ele estuda documentos escritos antigos e vai em busca do significado deles. E eu fiz isso para vocês. Bom, e no ano de 1949, eu escrevi o meu primeiro romance, chamado de Pium. Provavelmente ninguém sabe, né? Seus lé. Você não lê? Pium nos garimpos de Goiás. Nesse livro eu conto algumas histórias da época dos garimpos daqui da nossa terra e também falo um pouco do povo que passou por muita dificuldade naquela época. Porque veio chegando os garimpeiros, as prostitutas, um monte de gente na época da Segunda Guerra Mundial. E como o nosso estado tem muito minério, muitas essas coisas assim, o povo veio aqui para buscar os cristais, os garimpos. Vinha atrás dos cristais nossos, povo ladrão, não vou nem lembrar desse trem não. Tudo só para fazer arma. Tá matando os outros aí na rua, não sei se esse trem presta, matar os outros. Certinho. Não vou falar muito disso aí não. E minha obra e ela ainda é tema de vários estudos nas universidades do nosso Goiásão velho e por aí. E ela é tema de mestrado, doutorado. O povo gosta muito da minha obra, não sei porquê, que eles admiraram tanto assim. Mas eu escrevi uns negócios lá e eu quero que vocês leiam depois. Seus leves. Bom, vou falar um pouquinho mais da minha infância. Eu nasci em frente a uma igrejinha de Nossa Senhora das Mercês. E passei a minha infância em Natividade. Natividade ela é uma cidadezinha, um povoadozinho bem pequeno no Rio de Janeiro, que foi o lugar que eu passei um pouco da minha infância. E era uma terra de povo muito humilde mesmo, igual eu sou. Eu nasci numa família que tem um poderzinho aquisitivo a mais, mas nunca me engrandeci por causa disso não. Tem muita gente que se engrandece porque tem um pouquinho de dinheiro a mais. E lá eu sempre convivi muito com o povo muito humilde. E como era uma cidadezinha, num povoadozinho, eu ouvia muitas histórias daqueles meninos, daquelas crianças que eu passava a minha tarde, e era uma coisa que eu gostava muito de ouvir eles falar. Tinha muita história. E eu saía anotando isso para todo lugar que eu ia, eu anotava, tudo que eles falavam eu anotava. E graças a eles, esse povo, eu consegui escrever um pouquinho para vocês lerem depois. Certinho? Certo.
E bom, igual eu falei pra vocês que eu não ia falar muito, porque depois vocês não vão querer comprar os livros, vocês aprenderem um pouco mais de mim. Eu também não gosto de estender muito a prosa, não. Então eu vou contar um pouquinho de uma particularidade minha. Igual vocês estão vendo que eu sou bem caipirão mesmo, assim, do pé rachado, fala meio torto. E a vida no campo é uma coisa que eu admiro muito, e sempre admirei. E assim, eu sou uma pessoa que é apaixonada por berrante, eu amo essa prática. Vocês devem estar se perguntando, mas por que você não tocou o berrante? Tá, eu tenho uma coleção de berrante em casa, mas eu não sei tocar nenhum não, gente. Eu não vou nem tentar aqui, porque vocês vão ver só o peidinho de velho. Então é melhor ficar calado. E foi isso. Queria aqui chamar alguém, de novo meu amigo ali, Cristian, porque esse sim é um cabra arretado mesmo, que sabe tocar um berrante de qualidade. E para terminar, eu quero que ele venha aqui tocar, chamar um pouquinho para vocês apreciar essa prática que eu amo tanto. Essa foi a minha apresentação. Agradeço ao povo, a vocês. Tem uns caras meio excomungados aqui, mas nós relevamos. Obrigadão. Eli Brasiliense é de arrepiar. E ele falava que ninguém precisava se sentir melhor que ninguém. E o maior erro do homem era negar as suas origens. Eli Brasiliense falava fluentemente francês. Ele é conhecido como o tropeiro que falava francês. Essa música foi feita em inspiração a ela. O amor só tem saudade do que não conquista. A dor é uma visita que não vai embora. O coração da vida tem alma de artista. Se perde o sentimento, tudo mais demora. Que a gente fica dividindo o mundo no raso profundo de uma cicatriz. Por isso eu quero uma mulher goiana que entre mil enganos me encontre agora. Por isso eu quero uma mulher cigana que me leve junto quando for embora. É isso então, nossa bela, sempre bela, ela que marca a literatura goiana, ela se faz presente em nosso meio, marcando Goiás com suas histórias, com seu jeito doce de fazer doce e de adoçar nossas vidas. Conosco, Cora Coralina. Bom dia a todos. Bom dia. Vou contar um pouco sobre mim. Sou Ana Liz dos Guimarães Peixoto, mais conhecida como Cora Coralina. Nasci na Vila Boa, na cidade de Goiás. Eu tenho 2 irmãs. Quando eu tinha apenas 1 mês de vida, meu pai veio a falecer. E o quadro pendurado dele morto ficava na sala. Isso era de costume na época, assim como do padrinho Cícero de Lampião, para lembrar as raízes fortes do meu pai e da minha mãe. Sou filha de Francisco e de Jacinta. Nós morávamos num casarão velho ao lado do Rio Vermelho. Se chamava a Casa Velha da Ponte da Lapa. Eu estudei nas primeiras séries do ensino fundamental. Tive só uma professora. Todas as meninas que nasceram na época se chamavam Aninha. Eu sou uma criança muito triste, eu me sentia rejeitada por minhas irmãs não quererem brincar comigo, por conta de eu ser muito
feinha, com as pernas fracas, e o que eu fazia para mim se divertir era ir para o fundo da casa para brincar com as formigas e com as biquinhas d'água. Mas a maior parte do tempo eu ficava na cozinha junto com a minha mãe. Aprendi a fazer vários tipos de doces. Passou um tempo depois, eu me casei com o Catídio. Ele era muito bonito e muito rico. Morávamos no Rio de Janeiro e tivemos 5 filhas, mas uma delas morreram quando era neném. Ele era muito ciumento, ele me prendia muito, me maltratava e me machucava. Depois de uns anos, ele veio a falecer. E eu voltei para Goiânia com meus 4 filhos. Para sustentar meus 4 filhos, eu comecei a fazer doces e todos gostavam dos meus doces. Só que muitas mulheres tinham inveja de mim. Cora Coralina marca a literatura goiana com seus doces, com a sua história. Ela vai até a cidade de Goiás e lá, com seus 4 filhos, ela conquista cada um de nós ao começar a escrever. Muito da vida dela, ela transformou em poemas. E ela publica o primeiro livro já com a idade bem avançada. E uma das coisas que ela mais gostava, de receber visitas. E ela falava que se faltassem pessoas para ler os livros que ela escrevia, ou para comer, experimentar os doces que ela fazia, ela não gostaria que faltassem pessoas para visitá-la. Então, até hoje, a sua obra, cada vez que você abre um livro de Cora Coralina, que você vê um poema de Cora Coralina, você está visitando essa autora. E a casa dela é aberta à visitação. Qualquer um de vocês, indo na cidade de Goiás, visite Cora Coralina. Conheça o seu espaço. E saibam que Goiás tem muito a oferecer. E nesse momento, uma salva de palmas bem especial para Cora Coralina. Agora, eu gostaria muito que vocês prestassem atenção. Antes da gente concluir, nós estamos encerrando o ciclo dos 3 dias com a roda literária. A professora Marisete gostaria de dar uma palavra para vocês. Só um minutinho. Pessoal, bom dia. Estou encantada com esse projeto, viu? É uma pena que não deu para me assistir tudo, mas vocês estão de parabéns. Esse projeto aqui é um projeto que a nossa escola já foi inscrita. O projeto chama Estudantes de Atitude. Isso, muita atitude. Daqui a pouco, nós iremos gravar um vídeo lá, a professora Laura vai gravar para nós, vai colocar no YouTube e eu vou colocar na plataforma desse projeto. Como chama esse projeto? É Projeto Jovens de Atitude, da Procuradoria Geral. Vocês vão ter prêmios. As 9 primeiras escolas que se classificarem bem vão conseguir prêmios em dinheiro. A nossa diretora prometeu um passeio para vocês que participarem desse projeto. E eu fiz as inscrições ontem. Só no período matutino tem mais de 65 alunos inscritos. E tem mais uns 15 ou 17 no período vespertino que já estão chegando para a gente gravar o grito de guerra. Eu acredito que todos que eu já fiz a inscrição já sabem que estão inscritos e eu aguardo vocês lá na quadra. Tem algum desavisado aí que ainda não sabe? Não, né? Eu não vou ler os nomes porque eu já falei em sala de aula e já coloquei nos grupos também. Nosso grito de guerra é esse. Foi feito por vocês, alunos. Tiveram algumas tentativas e a gente fechou nesse. Você quer puxar? Não, é só para a gente mostrar para eles como que vai ser. Lá na quadra, o professor de música e de percussão, ele vai nos ajudar, ele vai fazer uma percussão. Nós vamos ficar num quadrante, as meninas prepararam os pompons
Por exemplo, quem ficar no final e no início de cada quadrante, no final vai levantar os pompons. Olha só, como que a gente vai cantar? Tancredo de Almeida Neves, cidadania em ação, estudante de atitude em prol da educação. Estudante, atitude, garra e determinação. Ahá, uhul, Tancredo é campeão. Aí eu estou com os pompons aqui, ó. A hora de falar, ahá, uhul, Tancredo é campeão. Nós iremos gravar agora nessa última aula. O nosso clube vai fazer, a gente vai fazer a primeira. Aí se não der certo, a gente faz a segunda. Mas tem que ficar livre, tá? Porque eu tenho muita fé que nós temos chance sim. Certo? É isso, professor Catarina. Turminha, eu preciso que vocês continuem aqui ainda, tá? Quem tá levando agora só um minutinho. Por favor. Alô, eu preciso da atenção de vocês ainda. Primeira coisa, Antinho, muito obrigada. Eu estou conseguindo olhar quase todos. E eu quero agradecer imensamente você que veio, você que participou, que escutou, que aprendeu um pouquinho, que viveu esse momento, que é um momento muito bom para mim. Um momento que eu aprendo demais, eu aprendi muito com cada um aqui na frente. Então, obrigada, a sua presença foi valiosa para mim. E eu gostaria muito de agradecer toda a equipe do colégio, todos que se empenharam, todos os professores, o pessoal da limpeza, da cozinha, da secretaria, todos os funcionários, eu gostaria de agradecer. E quem mais, nesse momento, meu coração transborda de alegria, são para os guardiões. Cadê os guardiões da roda literária? Eu gostaria que vocês viessem aqui à frente, junto com o professor Marcos, todos os guardiões aqui à frente, guardiões que ajudaram o evento. Eu gostaria de conhecê-los e agradecê-los por sua presença, por sua colaboração. Sem eles, podem vir, tem Antônio, Islene, Rafael, Alexandre, aqui à frente, por gentileza. Essas pessoas aqui. Tiago, cadê você? Essa equipe aqui apoiou, fez acontecer o evento do início ao fim. Cuidou da disciplina, cuidou da organização. Vamos dar uma salva de palmas bem carinhosa. Eu queria agora que todos ficassem de pé, por favor. Professora Elisângela vem aqui, cadê o professor Marcos? Aqui à frente. Por favor, professor. Vocês estão filmando. É o seguinte, pessoal, não dispersa ainda, por favor, não encerramos. Em nenhum momento nós tivemos uma riqueza tão grande. Todos foram assim, um crescimento, né? Anteriormente foi rico, mas a cada dia que passa a roda literária fica mais rica. Eu quero dizer que vocês vão lembrar desses momentos que presenciaram aqui por muito tempo. E oxalá, tudo que vocês viram aqui, apreciaram, possa provocar o desejo de conhecer mais, o desejo de debruçar sobre essas obras, de conhecer a arte literária cada vez mais, inclusive dos nossos escritores. Eu queria uma salva de palmas para a professora Elisângela, professor Marcos, todos os alunos que participaram da roda literária, e uma salva de palmas futura para os outros alunos que estão aí construindo as suas crônicas, que daqui uns dias nós iremos também apresentar. Uma salva de palmas para toda a equipe que esteve aqui, para o professor Laô, a Cristina, todos, o professor José, que estão aqui o tempo todo nos auxiliando, todos que estiveram para realizar esse evento. É de suma importância
Parabéns, que Deus dê recompensa desse momento tão marcante na vida dos nossos alunos, que com certeza ficará gravado para sempre. Parabéns, muito obrigada, viu?